Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a correção e explicação do PET volume 3 de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. Hoje faremos a correção e explicação da semana 1. O eixo temático dessa semana é temas contemporâneos transversais. O tema é cidadania e civismo. Logo no início já é colocado para vocês um texto de acolhimento trazendo algumas informações e o que será trabalhado nas semanas subsequentes, e um texto com introdução ao tema desta semana. Este primeiro texto, intitulado De Gentileza Gera Gentileza, traz algumas informações sobre o trânsito, bem como situações atípicas que nós encontramos todos os dias de desrespeito e de infrações às regras de trânsito, e propõe que seria interessante que fizéssemos o uso da gentileza, que possamos ser mais gentis e, acima de tudo, respeitar as leis de trânsito. Na sequência, temos as atividades. A atividade 1 traz uma charge onde podemos observar que tem um indivíduo ouvindo música sentado em um local, um assento preferencial, enquanto 3 pessoas estão em pé, um senhor com o pé machucado, uma senhora grávida, gestante com uma criança de colo e um idoso. Claramente uma situação de desrespeito. Existe a Lei 10.048, que eu pesquisei e coloquei aqui para vocês, de 8 de novembro de 2000. Em seu artigo 3º, essa lei traz o seguinte: as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Então, quem tem preferência sobre esses assentos preferenciais são essas pessoas citadas na lei e que é configurado aqui na imagem. E bem como, por uma questão de bom senso, o indivíduo que apresenta um pé machucado. Após a análise dessa charge, vamos ver o que é pedido. Vamos refletir. No desenho acima, o autor utilizou uma charge que tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam interesse público. Reflita sobre esta charge, analisando qual foi a mensagem de cunho social que o autor quis transmitir e escreva sua opinião sobre as questões abaixo. Então vocês devem refletir sobre a charge e escrever a opinião de vocês sobre o que é pedido nessas questões. Vamos à número 1. Você já viu alguma situação semelhante? Aqui, na grande maioria, são perguntas que exigem respostas pessoais. Mas basicamente aqui temos 2 possibilidades. Ou você já viu ou vivenciou algo do tipo, ou você não vivenciou. Caso você tenha vivenciado, você pode escrever no seu caderno quais situações isso ocorreu. É uma questão bem simples, mas qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. A número 2 pede o seguinte: essa situação acontece com frequência? Então, novamente temos uma resposta positiva ou negativa. E aí vocês poderiam colocar ocorre com bastante frequência ou com uma razoável frequência ou, de acordo com a percepção de vocês, não ocorre. E aí vocês poderiam também citar em quais locais isso ocorre. Eu coloquei como exemplo locais públicos. Vamos ao número 3. A número 3 pede o seguinte: o que poderia ser feito a respeito? E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta, cada um deve criar a sua. Primeiro ponto, eu acredito que seria interessante a conscientização. Primeiro, da existência de uma lei que reserva, esses locais para essas pessoas, e depois de entender a importância de existirem esses locais específicos, esses assentos preferenciais. São voltados a esse público porque é um público que necessita, é uma situação complicada para cada um que utiliza, por exemplo, o transporte público. As pessoas precisam conhecer a existência da lei e a importância dela para as pessoas a que ela se destina. Então isso aqui é uma forma de resposta. Vamos à sequência. Na sequência temos aqui algumas sugestões de vídeos para vocês que tratam sobre o tema gentileza. Eu recomendo muito que vocês assistam, são vídeos muito interessantes e bacanas. Na atividade 2 temos uma gentileza para o meio ambiente é o uso de bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades. E temos um pequeno texto, trazendo algumas informações sobre o uso da bicicleta e depois temos algumas questões. A questão número 1 pede o seguinte: faça uma pesquisa sobre os espaços e vias públicas destinadas aos ciclistas em sua cidade. Estes espaços seguem a legislação de trânsito? Explique o que acontece. Então, pessoal, aqui é uma pesquisa com base na cidade de vocês e na realidade de vocês. Mas para a gente entender se seguem ou não as legislações de trânsito, a gente precisa saber quais são. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu coloquei até aqui embaixo por falta de espaço, eu coloquei o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele descreve nesse artigo algumas informações que podem ajudar vocês a responderem a questão. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, ou seja, pista de mão e contramão, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento. Então, mais à direita da pista de rolamento no sentido da via. E que ele completa, como eu já disse, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, pessoal, essa aqui é a legislação que trata sobre o uso de bicicleta em vias públicas. E aí vocês devem comparar com a cidade de vocês. Primeiro, a cidade de vocês possui ciclovia? Possui ciclofaixa? E quando não houver a possibilidade da existência de uma ciclovia e uma ciclofaixa, os ciclistas utilizam a parte direita da via, ou seja, os bordos da pista? Eles trafegam na mesma mão de direção dos veículos? Eles têm preferência sobre os outros veículos? Então vocês devem analisar esses pontos para poder responder esta questão e anotar um por um. Então uma possibilidade aqui seria: na minha cidade não tem ciclovia nem ciclofaixa, que é o meu exemplo. E os ciclistas, eles utilizam a via de forma desgovernada, andam na contramão, na mão, de forma bem aleatória. Com isso eu consegui responder a questão com o meu exemplo e ainda expliquei o que acontece. Seguindo o que? A legislação de trânsito, beleza? Vamos ao número 2 agora. Você acha que a bicicleta deveria ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito? Por quê? Quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade? E aí, como uma resposta pessoal, mas eu coloquei alguns exemplos aqui. Respondendo à primeira pergunta, se você acha que deveria ter mais espaço e mais utilizada, você pode colocar que sim ou que não, e depois você deve justificar apresentando os motivos que você concorda com a maior presença de bicicleta na cidade ou não. Eu coloquei aqui, de forma afirmativa, sim, porque diminui a poluição da cidade, pois a bicicleta não emite poluentes, ela é um meio de transporte que traz benefícios para quem a utiliza, entre outros fatores. E aí você também poderia responder que não, pois não vejo nenhum benefício. É uma questão pessoal, mas aqui temos algumas possibilidades de resposta. Na sequência, pede para colocar quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade. E eu coloquei: bicicletas ocupam menos espaço que automóveis, não poluem, que foi o que eu utilizei para justificar a questão anterior, fazem bem à população que utiliza, entre outros fatores que vocês poderiam apresentar como resposta, tá certo? Lembrando, qualquer dúvida no campo de comentários eu vou tentar ajudar vocês. Na sequência temos a questão 3. A questão 3 pede o seguinte: descreva quais são os equipamentos de segurança que os ciclistas devem utilizar. E aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui e encontrei alguns equipamentos. O principal deles é o capacete. Na sequência a gente tem a luva, a tornozeleira, que é menos utilizada, e a cotoveleira também, e roupas apropriadas. Para quem usa como prática esportiva, é interessante utilizar roupas apropriadas que já se destinam a isso. Para quem não utiliza como transporte do dia a dia, pode utilizar roupas mais leves que evitem travar o movimento. Então, com base nisso, vocês vão construir a resposta de vocês. A número 4 pede o seguinte: você conhece alguma regra de trânsito específica para ciclista? Cite algumas. E aí, eu vou utilizar a regra colocada, na verdade, o artigo 58 do CTB, que é uma lei, para responder a questão número 4. Então, vocês podem copiar o artigo 58 e citar que ele é do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, para responder a número 4. E caso queiram, vocês podem pesquisar o CTB na internet, vocês vão encontrar algumas outras regras de trânsito lá sobre o uso da bicicleta. Mas eu acredito que esse artigo já responde perfeitamente a questão número 4. Número 5. Apresente os benefícios para a saúde de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, esporte ou atividade física. E aí eu fiz algumas pesquisas bem rápidas e encontrei alguns benefícios que eu listei aqui. Benefícios de andar de bicicleta. Acelera o metabolismo, o ciclismo é um exercício aeróbico, sendo assim auxilia bastante na perda de calorias, acelerando assim o metabolismo. Evita lesões, ou é menos lesivo. Para quem tem problemas com articulações, a bicicleta é um excelente exercício, porque evita lesões, uma vez que quem recebe o impacto é a bicicleta. Fortalece a musculatura dos membros inferiores, melhora as funções cardiovasculares, melhora da circulação sanguínea dos membros inferiores, que são os mais solicitados nesse tipo de exercício, diminui o estresse, como atividade física. O ciclismo também pode ajudar o corpo a liberar endorfinas, hormônios que promovem o bem-estar, e ajudam a aliviar os sintomas do estresse. E por último, ajudam no emagrecimento. Então aqui são alguns dos benefícios. Em uma pesquisa mais aprofundada, vocês podem encontrar mais informações a respeito. Com isso, pessoal, nós concluímos aqui a correção e explicação do PET Volume 3 de Educação Física da semana 1 do primeiro ano do ensino médio.
Qualquer dúvida deixe no campo de comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!